Veja, o próprio STF já está se preparando para um jogo, para um enfrentamento. E nessa preparação que a turma do STF está fazendo, algumas coisas começaram a acontecer. Eu queria mostrar para vocês. Saiu hoje a notícia, engraçadíssimo, tá? Do ministro Gilmar Mendes, que ele decidiu criar um novo sistema de checks and balances no Brasil. Tá? Checks and balances é um antigo sistema de... É uma tradução do português para o inglês, ou do inglês para o português, para o sistema de freios e contrapesos. Tá? E o que é o sistema de freios e contrapesos? Você tem 3 poderes, é o modelo republicano do Montesquieu. Né? Você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Os 2 poderes que importam mesmo sempre foram o legislativo e o executivo. Só que o judiciário foi sendo alçado, foi crescendo, e hoje o poder judiciário é o mais forte de todos. O poder judiciário, especialmente num país como o Brasil, começou a acumular poder e ele se tornou um tirano de si mesmo. E agora eles decidiram eliminar a ideia de que um poder fiscalize e controla o outro. Então, por exemplo, o poder executivo, ele nomeia ministros para o STF. E o STF faz controle de constitucionalidade em projetos e leis que saem tanto do executivo quanto do legislativo. O legislativo, através do Senado, ele fiscaliza também o STF. Assim como o STF, ele julga ações contra executivo e legislativo. Ou seja, você cria um sistema de amarras, tá? Em que um poder não fica tão mais forte do que o outro. Vamos ter muitas críticas a isso, porque de certa maneira as democracias modernas elas mitigaram a capacidade de ação do poder executivo e as nações democráticas executam pouco. Eu acho muito engraçado, hoje eu vi o nosso querido retardado favorito lá, o Nando Moura, tava falando do Curtis Yarvin, né? Oh, ele falou isso, fala isso. Ninguém é obrigado a endossar 100% que ninguém fala. Agora, o Curtis Yarvin tem uma crítica muito séria ao modelo democrático nosso, que é a ideia é que hoje o executivo não executa nada. O poder executivo hoje não tem força de execução. Aí por várias razões, aí você tem que conhecer a própria obra do cara, tal. Mas é uma crítica que nós podemos fazer a certos regimes autoritários que estão, vamos dizer, crescendo muito. A gente pega de monarquias de nações islâmicas até a China ou o Vietnã. Esses regimes crescem mais, executam e fazem mais coisas, enquanto que as democracias, elas criaram, vamos dizer, não apenas sistemas que são válidos para evitar, vamos dizer, a chegada de um tirano, mas elas criaram amarras institucionais de autossabotagem pura e simples que nos impedem de agir. Então a gente tá no Brasil, nada acontece, né? Nada é feito. Ninguém consegue resolver o problema da segurança, a pobreza aumenta, os custos, vamos dizer, do Estado, gastos de toda sorte aumentam, e a vida piora. Então não conseguimos fazer nada, a gente não consegue fazer uma ponte, não consegue fazer uma estrada. Né? Já tava esses dias o Tarcísio comemorando que tá entregando agora uma obra que era para ter sido entregue no período da Copa do Mundo de 2014. A obra atrasou mais de 10 anos e ele falou, acho que eu vou entregar ano que vem. Por quê? Porque ninguém tem poder de ação. O executivo perder qualquer coisa, capacidade de entrega. Então, naturalmente, nós temos um problema grave que precisa ser endereçado na nossa nação, que é um problema que envolve a capacidade de execução no poder executivo, tá? Mas, você, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Se por um lado, o poder executivo tem que ter a capacidade maior de executar, por outro, nós também não podemos desaparecer com o sistema de freios e contrapesos. E quem acabou, Riso, justamente com o sistema de freios e contrapesos, não foi o executivo, foi o judiciário. O Gilmar Mendes, vamos lá, leia aí. Só mostrar antes que você falou do Curtis Yarvin. Ele terá uma entrevista no Valete Plus em breve. Um certo youtuber tem dado chilique com a participação do Curtis Yarvin no primeiro festival do MBL. Esperem só até descobrir que o Curtis gravou uma entrevista exclusiva para o Valete Plus. Pois é. Vamos lá. Só a PGR pode pedir impeachment de ministro do STF de Gilmar Mendes. Então veja só. O equivalente disso seria... Só o Poder Executivo pode pedir impeachment da Presidência da República. Ou seja, só o Presidente da República pode pedir impeachment dele próprio. É mesmo? É mesmo, STF? Vocês decidiram afastamento de parlamentares. Quando há um impeachment do Presidente da República, ele tem que ser feito pelo Legislativo e no julgamento no Senado tem a participação de membros do STF, do Presidente do STF. Agora com o STF não, são eles que decidem. Olha que legal, Riso. Bacana. Olha só que legal, que interessante. Tá? Então, só a PGR pode pedir impeachment de ministro do STF, decide Gilmar Mendes. Tá? Vamos ler a argumentação do Gilmar.
Gilmar Mendes decidiu que apenas o PGR pode fazer pedidos de impeachment de integrantes do STF. O ministro da Corte também aumentou o quórum para a abertura de processo por crime de responsabilidade contra os ministros. Em vez de a maioria simples, agora é necessário 2/3 dos votos dos senadores. A medida será levada ao referendo do plenário. A decisão de Gilmar é tomada em um momento em que a oposição ligada a Bolsonaro investe contra os integrantes do STF. Há dezenas de pedidos de impeachment contra ministros da Corte, especialmente contra Alexandre de Moraes. Blá, blá, blá. Monocrática e ainda passível de avaliação do plenário. A decisão foi da... Monocrática? Sim. Foi uma decisão monocrática do Gilmar. Monocrática e ainda passível de avaliação do plenário do STF, a decisão foi dada em 2 processos. Um deles foi movido pelo Partido Solidariedade, outro pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros. Ambos levantaram questões sobre a lei de impeachment de 50. Para ministros do STF, parte dessa legislação não foi contemplada pela Constituição de 88. Até então, qualquer cidadão poderia fazer um pedido de impeachment de um ministro do STF ao Senado, que então decidiria sobre a abertura de processos ou não. Desce. O aumento do quórum mínimo para a abertura dos processos de crimes representa blá blá. O decano considerou que o quórum de 2/3 seria o mais adequado para proteger a imparcialidade e a independência judiciária. Aí veja só o que ele fala. Que é de um cinismo que choca, né? Vamos lá. O impeachment de infundado de ministros da Suprema Corte se insere no contexto de enfraquecimento do Estado de Direito. Ao atacar a figura de um juiz da mais alta corte do país, a ponto de se buscar sua destituição, não se está apenas questionando a imparcialidade ou a conduta do magistrado, mas também minando a confiança pública nas próprias instituições que garantem a separação de poderes e a limitação do poder, afirmou Gilmar Mendes. Não se mostra possível instaurar processo de impeachment contra membros do Poder Judiciário com base, direta ou indireta, no estrito mérito de suas ações, na medida em que a divergência interpretativa se revela expressão legítima da autonomia judicial e da própria dinâmica constitucional. Entendi. Então, vocês são um poder em si mesmo. Porque se só vocês podem determinar se há divergência interpretativa e que isso é uma expressão legítima da autonomia judicial, logo, tudo pode ser decidido por vocês. Porque vocês determinam se aquilo é legítimo, se aquilo é constitucional, se aquilo é possível ou não de ser executado. E cabe a nós apenas obedecer. Portanto, vocês são não apenas um poder em si, vocês são um poder tirânico. A decisão do Gilmar Mendes é uma decisão tirânica. Você acabou com o sistema de freios de contrapesos, o que é sabido. Agora, nesse sentido, o que a gente já sempre falou, né, que a democracia brasileira era uma fingição e que ela acabou, tá claro. Se vocês acham que o Brasil é uma democracia, vocês estão enganados. O Brasil é uma outra coisa. É uma outra coisa que tem voto e a urna funciona. A urna não tá fraudada. A urna funciona, tem voto, você vota de 2 em 2 anos. Dito isso, falar que isto é uma república democrática, funcional, aos modos do que era falado no século XIX, inspirado na Revolução Americana, calma aí, bonitão, que não é. Não é. É outra coisa. Nós temos um regime que é oligárquico, altamente corrupto, que se tornou ainda mais corrupto nos últimos anos, que para se proteger de um fenômeno popular que começou em 2013, teve que se juntar. Então você junta, o Gilmar foi nomeado pela FHC, você juntou a turma do FHC, você juntou a turma do MDB, você juntou a turma do PT, ou seja, todas as mentes pensantes que governaram o Brasil de 88 pra cá, você sabe disso, né? Você lembra disso? Opa, não podemos esquecer desse cara aí também, né? Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, tá ok? Lembrando que Gilmar Mendes é o cara que ficou com a ação de Flávio Bolsonaro. Vocês sabiam, né? A ação de rachadinha do Flávio caiu na mão do Gilmar. Era o Gilmar que cuidava do Flavinho. Flavinho rachado. Temos quantas pessoas ao vivo, Riso? 3.900 quase no vermelho e mais 2.900 no canal do Renan. Uhum. Então vamos lá, tá? Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, tá? Então, esses grupos se juntaram, e não deixa de ser coincidência. Tirando o Collor, que ele se elegeu pelo partido PRN, o Collor foi uma anomalia, tá? O Brasil pós-88 ele foi governado basicamente por tucanos, petistas, MDBistas. E aí teve a anomalia Bolsonaro. Collor e Bolsonaro foram 2 anomalias, foram 2 governos anômalos, tá? Quem manda nesse jogo, quem pensou esse jogo e quem administrou o Brasil na prática foi um misto de tucanos, MDBistas e petistas. E olha que coincidência, para acabar com a Lava Jato juntaram esses caras. Esses caras juntaram os ministros que eles nomearam no STF e eles, pactuados, derrubaram a Lava Jato. E para manter um sistema político altamente corrupto, ineficiente, gastão,
eivado de privilégios, fizeram o diabo. E o diabo está sendo feito. Isto aqui, de proteger o impeachment de ministro do STF, logicamente que é uma medida para se proteger de uma batelada de senadores que devem ser eleitos pelo Bolsonaro na próxima eleição. E eles sabem que haverá uma chance de haver um impeachment de ministro, ou no mínimo uma faca sendo colocada no pescoço de um ministro do STF, por parte desses senadores. E aí eles já estão se precavendo antes, inclusive ao fazer isso, quebrando o espírito dos bolsonaristas. Há uma estratégia de quebra de espírito que é muito clara. Há uma estratégia de quebra de espírito. Vocês devem ter visto, hoje saiu até um vídeo do Adrilles. E o Adrilles, ele foi muito feliz nesse vídeo. Ele falou assim, gente, bolsonaristas, parem de acreditar que vai haver alguma anistia. Não vai ter anistia nenhuma, nem pro Bolsonaro, nem pros presos. Não vai ter nada. Não tem anistia, não tem história nenhuma. A gente só foi enganado. E os enganadores estão lá, Nicolas Ferreira, enganador, toda aquela turma, os deputados, eles ficaram enganando. Vocês foram pra rua, bolsonaristas. Cara, quase umas 10 vezes desde 2003. Acho que mais de 10 vezes de 2023. É ou não é? Dezena, foi um monte de gente. Ai, mito, não sei o quê. Não teve anistia nenhuma. Vocês foram enganados. Vocês foram traulitados. Zoaram vocês. E quebraram o espírito de vocês. Vocês já não acreditam mais que são capazes de fazer qualquer coisa. E o que o STF tá fazendo agora é, pegando uma turma que tem o espírito quebrado, tá quebrando mais ainda. Vocês estão com o espírito completamente moído. Tá? Então, vamos lá. Esqueça qualquer crítica ao Gilmar, que o Jair mandou. Mas voltando, por que isso tá nesse estado? Eu queria comentar. Oh, tá baixa a audiência hoje, né, Rizzo? Como tá baixa? Não tem 7 mil pessoas? Tem, Soma aí. Tem 7 e pouquinho, sim. Tem quanto? 3,5 em um canal? 3.900 no canal e 3.100 no outro. Ah, é? Pessoal, like na live aí, antes que o Renan tenha um chilique pro audiência baixa. Like na live de graça, like na live rapidinho. Fecha o chat quem tá no celular, dá likezinho e volta pro chat. Perfeito. Vamos lá. E compartilha o link do chat com seus amiguinhos. Do chat não, da live. Sim. Galera, vamos todo mundo entrando no Valete Plus. Quem tá no Valete Plus hoje vai receber a novíssima revista do mês, que tá maravilhosa, a Admirável Mundo Artificial. Não sei se eu já mostrei pra vocês a linda revista Valete desse mês, ó. Tá? Mas vamos lá, ó. Ela tá, como eu te falei, com um novo programa visual, que é maravilhoso, tá? Olha só, né? Vem um editorial, tudo muito sexy, carta ao leitor. Aí ele brinca aqui, né? Com o robozinho servindo, mas novamente com essa arte meio art deco, né? Parece uma revista americana anos 20. Tudo muito sexy, né? Pelo amor de Deus. Matérias e mais matérias. A revista Valete é uma das coisas mais legais do mundo. E aí, né? É aquela coisa, precisa vir os gringos aqui pra dar valor no que a gente tá fazendo. Então, pô, tem um tesão, tem uma energia no que vocês estão fazendo. Opa, que é isso? Já chegou um Renan com espada de fogo? Com uma fênix ainda sendo a espada de fogo? Ave Fênix! Pois é, mas olha ainda brilhando a luz, o cara trabalhou muito bem lá, junto com o Gemini dele, né? Esse Renan com essa roupa tá bonitão, tá, Rizzo? Não nego, esse Renan tá muito bonitão. Só que ele tá queimando a mão aí. Não tá... Ai! Tá aí a montagem do Vitor Alex.